Metaverso é uma palavra que está em alta. Você pode até não saber o que é, mas ela está circulando aí pela internet, até em TV, entrevistas, e promete ser o futuro na verdade, não é nem da tecnologia, da nossa forma de se relacionar. Ele parece tão distante que fica um pouco assim inatingível, né? E fica parecendo que quem trabalha com eventos não tem tanta relação com isso, mas tem. Na verdade, já existem alguns eventos realizados no metaverso, mas a popularização desse metaverso ainda vai demorar um tempinho para que as coisas aconteçam como devem ser. Mas eu garanto uma coisa, nos primeiros mercados que vão ser impactados serão o de educação, o de eventos, o de entretenimento, né? A gente está falando de um mercado que já movimentou milhões, já existiram alguns shows no metaverso, e isso tende a ser o novo capítulo da tecnologia e da forma de se relacionar. Consequentemente, quem é da área de eventos precisa ficar por dentro, porque daqui a pouco você vai precisar entender, compreender como é que funciona esse mercado e como funciona esse formato para você se relacionar com ele. Aqui não é uma questão do que encaixa, do que não encaixa, se vai tomar o lugar, não é essa a questão. Mas se a humanidade muda a forma de se relacionar, a gente, como participante de evento, ou vocês como produtores, precisam também se ajustar. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Vamos lá, pessoal. Para esse momento, eu separei um material bem simples, bem tranquilo, para que a gente entenda, para que a gente saia dessa aula, dessa mini palestra, entendendo o que é que está acontecendo e entendendo como é que a gente vai estar daqui a pouco. Mais do que correr atrás de fazer eventos ou não no metaverso, não é sobre uma corrida, é sobre entender como é que a gente está se transformando. E também não é, já fazendo spoiler, não é sobre o que é mais importante, assim como o digital e presencial são linguagens diferentes. Eu acho que a alma dessa apresentação aqui é falar que as linguagens da humanidade, elas estão se ampliando. E isso, consequentemente, as pessoas mudam, as tecnologias mudam, as empresas mudam, e as empresas que trabalham com eventos também mudam, incluindo, inclusive, seus profissionais, né? Vamos lá. Metaverso, como funciona o novo capítulo da tecnologia, da humanidade e dos eventos, certo? Então, nada vai substituir esse evento presencial, esse toque, literalmente, que as experiências presenciais proporcionam. Nada vai mudar. Só que a gente pode até comparar com 20 anos atrás. 20 anos atrás era 2002. Tinha rede social, tinha internet e tinha fax. O fax não deixava de ser utilizado, mas a internet aos poucos começava ali a engatinhar e tudo mais. Naquela época, naquele momento, as pessoas já começavam a imersar, a entender, a estar, mesmo às vezes de uma forma muito arcaica, né, até um pouco bizarra naquela pré-história da internet, mas a gente viu que esse processo existiu. E muitas pessoas subestimaram esse processo. Às vezes interpretaram esse ampliar de linguagens, vamos dizer assim, como coisa de jovem. É coisa de jovem, é coisa adorei essa moda, como se fosse um modismo. Na verdade, quando a gente fala de ampliar a existência das pessoas, seja na internet ou fora dela, isso não é modismo, isso não é coisa de jovem, e isso é muito importante. E isso, assim como já teve um corte brusco nas empresas que não conseguiram ter transformação digital, daqui a alguns anos também vai ter. Porque a gente hoje não tem a diferença do que é o Wesley conectado e o Wesley desconectado. Na verdade, os dois nem dois são, na verdade só é um. Então daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre experiências que podem ser presenciais, online, híbridas, no metaverso, no meta alguma coisa. Então assim, o que a gente tem que estar em mente é como as coisas andam, para onde a gente também quer estar, certo? Nessa evolução tecnológica, você pode lembrar desde o telefone sem fio, passando pelo telefone
que recebe e envia mensagens, o telefone que manda e recebe cartas, fax, o que mais? O mimeógrafo ou o projetor, aquele com slides, que esqueci o nome, retroprojetor. Então tudo isso foram formas de se comunicar. E essas formas de se comunicar, elas tiveram o começo, o meio e o fim. Então, de novo, isso não é uma representação para que reforce. Essa época nunca vai chegar, ou nada substitui o evento presencial. Não é. Mas o que eu estou falando é que a gente está num processo que é constante. Quando você está em algo que é constante, você não sente. Até que chega um momento em que o mundo inteiro se transformou e você não se sente mais pertencente a ele. Dentre essas tecnologias, passamos pela internet de escada, passamos pela internet mais rápida, passamos pelo cabo, passamos pelo Wi-Fi, passamos pelo telefone com internet, passamos pela rede social. Passamos pela rede social mais simples, como fóruns, Orkuts, veio o Facebook, veio o Instagram, veio agora o TikTok. Então existem várias formas onde essa existência digital acontece, e essa existência ela se relaciona com eventos e se relaciona com monetizar, porque onde as pessoas estão é onde as pessoas querem vender. Então se as pessoas não vão mais investir só em evento porque é legal, elas vão investir porque faz sentido, porque eu consigo com aquele evento atingir o público X, ou porque vai ter meu objetivo de marca, ou porque vai ter meu objetivo de venda, e quantas vendas foram realizadas, e cada vez mais essa inteligência de marketing, do que eu quero, do meu objetivo, do meu teste, seja ele o que for, transformam a gente em realizadores de coisas que atingem objetivos. Sejam eventos, campanhas, campanha de guerrilha, campanha na TV, campanha em evento presencial, online, metaverso. Então, cada vez mais o mercado está mais agressivo nesse sentido. Voltando aqui para a tecnologia, dentre elas, existem duas bastante interessantes, não são novas. Uma delas é a realidade aumentada. Então, quando você vê alguma intervenção, geralmente tem um QR Code, você usa um celular e ali surge uma árvore ou surge uma planta e você gira o papel e no seu celular você vê uma planta 3D. Isso é uma realidade aumentada. É uma integração, isso pode acontecer no evento também. É uma integração entre o mundo digital e o real. Isso é muito utilizado em arquitetura, em ações promocionais e tudo mais. Pokémon Go, por exemplo, que é uma febre, que já movimenta milhões de reais, utiliza a realidade aumentada. Então, para você, a abolição com a Virgílio Távora é uma esquina de uma avenida, mas no Pokémon Go pode ser um local onde, naquele metaverso, é uma espécie de metaverso, naquele universo, é um estádio Pokémon. E as pessoas podem ir lá com seu celular e capturar os melhores Pokémons, e trocar, interagir, batalhar e comprar novas coisas. Então isso já existe, e o mais característico disso é a realidade aumentada, dentre outras tecnologias, né? Claro, a gente está falando de um jogo, está falando de internet, está falando de celular, está falando de GPS, está falando de... Se você cavar aqui, você vai no Einstein, da teoria da relatividade. Então aqui é um exemplo de realidade aumentada, né? Aí existe uma linha do tempo onde todas essas tecnologias foram chegando até chegar no que se pensa de metaverso. Metaverso é um espaço virtual onde, diferente das outras tecnologias, eu não vou interagir com a tela, eu não vou interagir com o teclado, falar, não, é tudo. Então eu vou literalmente estar em um mundo novo, onde eu olho, eu interajo com objetos, por isso que geralmente tem um óculos e um joystick, porque eu vou pegar objetos, eu vou interagir com objetos, eu vou olhar, eu vou conversar, eu vou escrever. Então, assim, eu vou existir. Então, assim, antes não teve essa experiência de existência online. A gente sempre falou, é o mundo digital, é o mundo online, mas não era literalmente. Agora, literalmente.
a proposta do metaverso é ser literalmente mesmo o universo para o universo ou universos únicos. E lá, por ser virtual, você faz o que quiser, incluindo eventos. Então aqui tem uma linha do tempo, onde começa aqui no Snow Crash, ficção de 92, e algumas ferramentas, alguns jogos que começam a ter essa pegada, sabe? Essa pegada de metaverso, né? Não que metaverso tenha que estar com óculos ou com o joystick, mas assim, isso tem uma evolução e a gente está nesse caminho. Daqui a pouco eu vou falar que a gente ainda não está acessível, não mesmo. Second Life existiu no começo dos anos 2000. Para mim isso é tão vago porque eu não tinha nem computador bom o suficiente para poder sequer testar esse Second Life. Então, para você ver como as coisas vão andando aos poucos. Era uma espécie de mundo onde você tinha um avatar e você andava, conversava e tudo mais. Era um jogo. Acho que entra na categoria de jogo. Então, o Fortnite que acontece nesse metaverso, essa espécie de metaverso, que já é experienciada principalmente pela geração Z e milênios também. Né? Na verdade, o jogo é livre para quem quiser jogar. Mas essa geração Z, ela já está familiarizada com o metaverso. Então, quando a gente olha... A gente assim, eu tenho 34 anos, então eu sou da geração Y. Então, quando a gente olha... ou geração X, quando alguém olha e fala... é isso, esses bonequinhos e tal... Isso é o início, isso é a pré-história. Mas isso é tão perigoso quanto as pessoas que em 2000 desdenharam desse tal de Google, desse tal de rede social. É o mesmo desdém e é perigosíssimo, porque a geração Z ela já está imersa nisso, seja através de jogos ou de algumas experiências, ou parte dessa experiência através de educação, né? Lembrando que educação, evento e saúde naturalmente vão ser os nichos mais cobiçados, porque são mais valiosos. Então, se na pandemia festas se encerraram, aos poucos foram voltando congressos, convenções, feiras, porque o lazer nesse sentido ele é considerado um pouco secundário. Já a educação ela é mais nobre nesse sentido. Bote várias aspas aí, né? Mas a educação é considerada mais nobre. Já a geração de negócios é considerada nobre. Reuniões, encontros presenciais que precisam ser presenciais são super estratégicos. Então é natural que essas tecnologias venham indo por esses nichos, certo? Vamos lá. Aqui tem outros exemplos, né? Culminando aqui na Horizon, é da Meta. A Meta é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O grande legado do Mark Zuckerberg é popularizar o metaverso, baratear, porque assim, falando de óculos, joystick, são coisas caríssimas. Em torno de $1.400, $1.500, comprando fora. Então assim, a gente está falando de algo que não é acessível, mas reforçando. E nada do que a gente faz hoje é considerado acessível em 10 anos atrás, 15 mais ou menos. iPhone, eu estou filmando aqui com o iPhone 13. iPhone 1 foi lançado em 2007. Então, assim, notebook sem fio, sem fio nenhum para dado, isso não tem tantos anos ou décadas assim, não. Então, várias coisas que a gente faz hoje eram consideradas impossíveis ou sequer eram cogitadas, né? E nem por isso a gente sentiu essa tecnologia andando. Existem previsões de investimentos altíssimos para o metaverso, mas se você pensar que em 2024 a gente está falando de 1 em cada 4, 26, em 26 um terço das empresas, isso é baixíssimo. Se for considerar o uso que a gente tem do smartphone, o tempo que a gente fica, é baixíssimo, isso com certeza. Mas você que trabalha com evento, com educação, ou com tecnologia, ou coisas que relacionam gente, né? Precisa ficar atento que nesses nichos que eu falei, de educação, eventos, né? Porque na verdade o evento ele materializa algo, né?
Ou ele materializa a educação, ou ele materializa a cultura. Então, assim, ele como ferramenta, ele se torna quente, ele se torna muito necessário e ele chega mais cedo. Então, assim, as pessoas da classe baixa vão ter acesso a esse óculos, ou outros equipamentos, ou a tecnologia que ainda vai ser inventada, vai demorar. Mas até lá, já tem evento, já tem projetos, a galera já está estudando aqui design institucional para metaverso. O metaverso nem ainda está assim, tão fácil, vamos dizer assim, para essas pessoas. Profissões surgem todos os dias para trabalhar nesse segmento, mas as pessoas já estão sondando. Design institucional seria essa engenharia pedagógica, né? Para fazer cursos e outras ações pedagógicas. Por que elas estão indo atrás? Porque não existe. Elas têm que ir atrás, elas têm que cavar, inventar mercado. Então, você está ouvindo essa palestra por isso, porque a gente está cavando o nosso futuro. Porque não vai, a partir do momento que a gente esperar um curso super pré-pronto, é porque esse conhecimento já está velho. Então, a gente tem que chegar antes. A gente tem que chegar no momento de hoje, onde isso é caro e relativamente inacessível para grande parte das pessoas, porque aí a gente chega primeiro. A gente chega no caminho das pedras antes que as pessoas cheguem. Uma outra tecnologia seria a realidade virtual. Diferente da realidade aumentada, a realidade virtual você realmente enxerga tudo virtual e artificialmente. Então você tem que ter um óculos, pelo menos que eu saiba, né? A não ser que inventaram ontem uma nova tecnologia, mas você precisa ter um óculos, você precisa ter joystick justamente para poder interagir. Aqui tem um exemplo de um game de terror em realidade virtual, né? Onde você anda na sala, você olha para cima, você olha para baixo. Essas velas, por exemplo, você olha para elas, você interage com elas, você interage com esses objetos. Nesse caso é um game de terror. Você corre, você luta, você está nesse mundo novo. O metaverso, isso é um jogo no metaverso? Não, isso é um jogo em realidade virtual. É por isso que o metaverso ele é uma soma de muitas tecnologias. Dentre elas, realidade aumentada, virtual, GPS, internet, voz, vídeo, que mais? Jogo, porque acaba tendo um pouco dessa mecânica de jogo, que mais? Mas não necessariamente, todo projeto do metaverso é um jogo? Não mesmo. Não mesmo. Então, assim, e tecnologias que ainda vão surgir, vão entrar no metaverso. Então, assim, o metaverso ele é considerado um ápice tecnológico que a gente tem disponível. Porém, a gente ainda está muito distante de ter, por exemplo, esse realismo do jogo em uma reunião de trabalho, por exemplo, né? Alguns projetos já existiram, já foram realizados no que é considerado um metaverso. Então, assim, o show da Ariana Grande foi um sucesso no Fortnite. Fortnite é esse jogo onde as pessoas entram, jogam, duelam e elas também interagem entre si. Então teve o show da Ariana Grande, também foi uma oportunidade de estar perto do artista e foi um grande sucesso. Mas assim, por mais que você possa estranhar, como assim, isso é um show, isso é uma animação 3D? Não, cada pessoa dessa é uma pessoa de verdade. Então assim, esse avatar, ele te representa. Por mais que ainda não esteja no nível ultra realístico, né? Não mesmo, na verdade está no nível bem arcaico, bem breguinha ainda, vamos dizer assim. Lembrando que a internet era bem brega, no começo dos anos 2000 também, acaba sendo uma experiência de metaverso. Então, se cada pessoa aqui é uma pessoa que está olhando para todos estão experienciando essa cena. E é isso que a gente faz na realidade, entendeu? É isso que a gente faz na realidade. Porque é que no evento, e isso tem tudo a ver com o evento, por que é que o evento é tão interessante? Porque você experiencia tudo e de forma coletiva. Tudo é totalmente coletivo e compartilhado. Você vai ali com uma feira, você se esbarra com alguém, você conhece, faz networking, assiste uma palestra, interage, pergunta. Isso num evento mais técnico, né? E no show, você se diverte. Você vai andar, você vai conhecer, você vai experienciar aquilo que é novo, né? Por mais que aqui não seja algo que você realmente toca, por outro lado, é uma criatividade sem limites.
já que a gente está falando de algo virtual. Na medicina, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, assim, um exemplo, eu não trouxe aqui recortes reais do que já acontece, mas você está em uma sala virtual com seus alunos ou seus colegas, cada um no seu país, com um professor da Noruega, e esse professor está explicando lá uma cirurgia neurológica que só ele sabe, e você está lá interagindo com equipamentos, simulando situações raríssimas que você não pode errar nunca na vida real. Isso transforma esse cenário de metaverso desculpa, em algo muito valioso, algo que vale a pena ser muito acelerado pelo mercado. E assim, nem vou contar, nem vou falar o tamanho do mercado da saúde, o tamanho do mercado de eventos de saúde, de inovação em tecnologia de saúde. Então, assim, eu não preciso ser vidente para ter certeza que esse mercado aqui vai ser super aquecido. Mas a ideia também é, aos poucos, você conseguir virtualizar essa existência no trabalho, né? Então você pode fazer, a ideia é que você possa fazer uma reunião numa fogueira, em qualquer lugar possível, já que se trata de um espaço online. E na verdade, assim, está, mesmo que seja em algo não realístico, porque aqui é um jogo, mesmo que esteja em algo não realístico, você poder estar virtualmente no mesmo local com as pessoas é como se fosse um novo patamar de uma reunião no Google Meet, por exemplo, certo? Existe uma espécie de metaverso mais simples, bonitinho, meio breguinho assim, mas tem disponível hoje para você criar um escritório virtual. Eu vou colocar aqui, são 3 minutinhos, eu vou colocar aqui para vocês perceberem a lógica do metaverso, né? E como você pode virtualizar o trabalho. Pode parecer estranho, mas isso permite, por exemplo, que você... você tem como bloquear a privacidade, óbvio. Mas você permite você estar no seu grupo de trabalho virtualmente. Então, ao invés de, vou marcar um Google Meet, não, eu falo, galera, aquele projeto tal, aí o povo responde, resolvi o problema, beleza, massa. Vamos ali na reunião resolver o negócio, pronto. Então, assim, o que parece bizarrinho agora, na verdade, é uma evolução, está em constante crescimento, e o que você deve pensar é assim, se isso é o que tem agora, né, sem óculos, sem nada, né, imagine o que vai ter daqui a 5 anos, né, isso é algo simples, né, super simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. São quase 3 minutinhos. I used to be like you. After a year of working with my employees over video calls, I realized that something was missing. We missed having a place to work instead of just working from our places. That's how we ended up in a Gather office. Let me show you around. It's easy to share something with anyone in your space, a website, a calendar, a note, or the soundtrack to this video. Hey Sam, maybe we'll be at game night right now. Oh, I'll be there. Running into people like that is what makes interactions feel so much. É claro que a gente não vai perder tempo passeando num cenário, a gente vai trabalhar. Mas isso permite facilidades com turmas diferentes, né? Sure beats video calls. Hey, while I've got you, can you show us your custom workspace? Definitely. I just hit the follow button and now Jeff is leading the way. This makes it easier to have a conversation while you're moving around. Whoa, is that a moat? It's a koi pond. Never gonna have this at our old office. That's the beauty of a Gather office. It can look like this, or even this. Choosing your style is as easy as that. Do you want to join an actual meeting? Sure. These private spaces are great for meetings. We can have a larger conversation without disturbing anyone else in the office. Looks like Mary is working in another window, so Gather automatically mutes her mic and camera. Let's give her a ring. Hi, Sam. I was just wrapping up this presentation. Check it out. Wow, it's a great idea. I love it. You know what else I love? Not sitting in traffic, not paying rent, not being limited to hiring people based on location. Bill, where are you working from again? I'm on a boat. Na verdade, eu definitivamente não passearia no expediente, mas
a possibilidade de fazer micro-reuniões é muito interessante. Isso eu tenho no meu dia a dia. E o que é que a gente faz? Geralmente a gente deixa um Google Meet ligado o dia todo, um Discord ligado o dia todo, é um outro aplicativo. Então ele simula esse metaverso, é uma forma simples, 2D, sem interação, 3D mais complexa, mas que é interessante e dá uma degustação de coisas que podem ser feitas em nível de rotina de trabalho ou de eventos também. Então você pode ter grupos de trabalho, eu posso fazer mais uma vez falando em educação e o evento como uma ferramenta de educação. Você fazer um auditório principal, você separa em grupos, cada grupo está lá conversando, aí depois todo mundo se reúne, aí todas as câmeras estão juntas, depois separa. Então, para essa dinâmica, na verdade, eu nem sinto falta de óculos 3D, até porque isso é muito questionável, a depender da experiência que você vai querer no futuro, né? Então você pode achar que é um esforço cognitivo muito, muito grande, passar muito tempo com esse óculos, tem várias questões, né? E o mais importante é vocês entenderem deixa eu pausar. A lógica do metaverso. Então aqui o show da Ariana Grande foi um sucesso. Vou colocar aqui para quem não conhece. Lembrando que Fortnite é um jogo, então assim, dentro do jogo foi enxertado uma experiência de show. Aí mais uma vez aquela questão, mas isso não é um show, mas isso não é um evento. Não é uma questão de nomenclatura, é uma questão de experiência. A mais fluida possível, ou passando de um evento presencial a um evento só do metaverso. Então, o que está mudando agora é um espectro de linguagens que o ser humano pode falar. E você vai saber lidar com isso de uma forma inteligente e estratégica. Até para não oferecer o que o cliente não precisa. Opa, deixa eu voltar aqui. Show do Emicida também teve, foi no Fortnite também. Então aqui é uma experiência de jogo e que tem uma experiência com o Emicida que tá fazendo esse show lá, né? Enquanto todo mundo está jogando, está interagindo, está conversando. E realmente você pensa, mas o que é isso? Isso é um jogo, isso é uma apresentação, isso é arte, é tudo. Então é nesse nível de espectro que as coisas vão. Desde uma reunião simples desde uma reunião simples em trabalho, no Google Meet de uma forma mais imersiva, que a palavra é essa, imersão e colaboração. Né? E a gente tem que ter cuidado para não viajar tanto em problemas que ainda não existem, porque aí eles viram contrassensos que não faz o menor sentido e não vai agregar em nada. Por exemplo, isso é uma ameaça para os eventos, é uma ameaça para isso, é muita viagem e não vale a pena nem eu estudar ou entender. Então, assim, hoje a gente está mais ou menos uns 20 anos do 3310. Naquela época não tinha como viajar o que tem hoje. Então, hoje a gente também não deve viajar com coisa que não faz sentido. O que a gente deve entender é que o metaverso é uma realidade, as pessoas estão apostando muito, é o próximo passo, né, de tecnologia e de educação, de interação, é o próximo passo, não tem como fugir. A gente está a passos que eu considero lento, né? Só que tudo na tecnologia está demorando muito demorava muito antes para evoluir. Só que e aos poucos esse prazo está diminuindo. Então, de 15 anos para cá, a gente teve uma mudança radical, né? Então, daqui para 5 vai equivaler aos 15 de antes e por aí vai, né? Aqui tem outro exemplo do Metaverse Fashion Week, onde teve mais de 90 mil unidades, espécie de terrenos, né, como se fosse aí, espaços de patrocínio, vamos dizer assim, e participação de milhares de pessoas,
onde foram vendidas peças digitais e vendidas peças presenciais, peças de roupa de verdade mesmo, né? Lembrando que as peças virtuais, elas se valorizam com o tempo e criam uma espécie de especulação imobiliária virtual. Isso aqui não é futuro, isso aqui é presente. Isso já acontece, é o novo mercado, essa sensação de escassez do digital já acontece. Então, tudo que está em volta do Fashion Week, ele foi comercializado mesmo. Aí, resumindo, é tchau para eventos ou é bem-vindo eventos no metaverso? Na verdade, nenhum nem outro. A questão é entender que essa é uma nova fronteira, essa é uma nova forma de existir e, que tem um exemplo, como ainda está bem arcaico ainda, né? Então, isso é uma forma de existir, de realizar coisas, experiências e cenários imersivos que ainda está relativamente no começo, mas que você já pode, com esse conhecimento que eu passei agora, você já pode se preparar para o que vai ser isso no futuro. Então, você precisa saber até para se mostrar estratégico para o seu cliente. Um cliente ele pode chegar e porque acha uma coisa meio hype e tal, tem interesse nisso. E você, até para dizer que isso não é viável ou não, você tem que saber, você tem que dar autoridade para isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi superficial, mas deu para mostrar o que é o metaverso e como isso está linkado com o mercado de eventos, especialmente educação, na verdade, com tudo. Porque isso está diretamente ligado com a forma que a humanidade se relaciona e principalmente vai se relacionar. Então, espero que você tenha gostado e acompanhe o restante dos conteúdos. Principalmente também, quando for lançado o segundo dia, a gente vai mandar um e-mail para vocês com um link, porque o segundo dia ele foi presencial, vai ser, né, na verdade, presencial, e como o auditório restrito, não foi possível convidar todas as pessoas. Mas se você está inscrito e você vai receber o segundo dia e vai passar o Profissão Evento e vai conhecer várias categorias e segmentos de eventos para você decidir aí novos caminhos aí da tua carreira ou do seu empreendimento. Obrigadão!